Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Continuando as nossas videoaulas sobre sistemas de abastecimento de água, neste vídeo nós iremos falar de um assunto muito importante que está relacionado à estimativa populacional voltada para projetos de saneamento. Então, nesse vídeo, nós iremos apresentar as principais metodologias para estimar uma população no futuro e também vamos apresentar ao final deste vídeo um exemplo dimensionando uma população fictícia para um horizonte de projeto de 20 anos. Peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe seu comentário, curta esse vídeo, deixe também a sua sugestão de vídeos para que nós possamos atender as demandas de vocês. Legal? Bom, mas sem demora, vamos primeiramente falar por que fazer estimativas de projeção populacional. Vejam só, os recursos, os investimentos de saneamento, eles são elevados, e a população ela cresce continuamente. Então nós precisamos fazer uma estimativa, uma projeção para essa população no futuro, para que esse projeto de saneamento, seja uma rede de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de resíduo sólido ou drenagem urbana, atenda para um horizonte de projeto longo. Geralmente, nos projetos de saneamento, nós trabalhamos aí com populações, ou projeções populacionais da ordem de 20 anos, tá? Então, sempre que nós falamos em projeção populacional para projeto de saneamento, a gente trabalha com horizontes de 20 anos, que são horizontes de projeto grandes aí no caso. Mas sem demora, vamos partir para os métodos de dimensionamento da população. Existem vários métodos de dimensionamento, dezenas de métodos, que são derivações, inclusive, de métodos existentes. Mas aqui nesta apresentação eu vou focar em 4 métodos que são os métodos mais utilizados. Esses métodos são o método da projeção aritmética, o método da projeção geométrica, a taxa decrescente de crescimento e o crescimento logístico. Tá? Nesse quadro aqui, nós apresentamos as premissas, a descrição do que se baseia cada um dos métodos, o formato dessas curvas de crescimento, como que é calculado as taxas de crescimento, as equações de projeção e os coeficientes utilizados em cada uma dessas projeções. Aqui tem a descrição básica de cada uma dessas equações. Se você quiser um pouquinho mais de detalhe, ler a definição certinha, eu aconselho você pause o vídeo, dê uma lida. E eu vou comentar basicamente o princípio de cada uma já com seus métodos de cálculo. O primeiro deles é o método aritmético, como está descrito aqui. Ele baseia a população em um crescimento que segue a uma taxa aritmética, ou seja, a uma taxa constante e linear ao longo do tempo, que a gente pode ver nesse gráfico. Então, a população ela cresce de uma forma linear, segundo um coeficiente Ka, que é o coeficiente de inclinação dessa reta. Então, nós costumamos falar que a projeção aritmética, a população cresce segundo uma equação aritmética. E nós calculamos a projeção aritmética por meio dessa fórmula. A população final de projeto, que seria a nossa população P, ela é igual a uma população PI, ou P1, vocês podem chamar aí, mais o coeficiente Ka, que é o coeficiente de inclinação dessa reta, multiplicado pelo intervalo de tempo entre o tempo que eu tenho interesse para calcular essa população P e o intervalo de tempo T1, que está relacionado a essa população T1. Quando a gente vai calcular, as pessoas geralmente cometem um erro de cálculo muito simples, que é colocar uma população de um ano de base e um ano que não é correspondente. Então, se você pegar lá, por exemplo, no censo IBGE, você vai ter populações do ano, por exemplo, de 2010, 2020. Se você utilizar aqui no P1 a população de 2020, obrigatoriamente T1 tem que ser 2020. Tá? Acontece às vezes a pessoa coloca a população de 2020 e usa T1 como sendo 2010. Tá? A conta vai dar errado. E esse método, além disso, ele leva as taxas de fecundidade, mortalidade, migração, que aí contempla tanto a imigração quanto a emigração. Tá? Então, esse é o método aritmético. Tá? Quando a gente fizer as contas,
vai ficar um pouquinho mais claro. Nós temos um método geométrico, que aí a população ela segue uma progressão geométrica, e vejam que nesse tipo de método a curva ela se assemelha a uma curva exponencial. Então, para tempos muito grandes, né, a gente pode separar aqui o gráfico, né, projeções muito longas, a estimativa populacional ela segue um valor mais exagerado. Existem comunidades, populações que seguem projeções geométricas, mas é mais difícil, né? Principalmente, né, quando a gente vê horizontes de tempo muito longos, a curva fica muito distorcida, né? Então, para cálculo da projeção aritmética, nós usamos aqui a derivação da população em relação ao tempo. Temos aqui um coeficiente de progressão geométrico, né, que a gente chama de KG, tá? E esse coeficiente de progressão geométrico ele é calculado de uma forma muito semelhante ao KA da projeção aritmética. Porém, né, se a gente olhar aqui o KA, que vai ser a inclinação da curva, o KG, né, vai ser a mesma forma, porém, né, o KG ele é calculado mediante o LN das populações de projeto. Tá? Então, aqui, por exemplo, para a gente calcular o KA, né, o coeficiente aritmético, KA seria igual, né, a população 2 menos a população 1 dividido pelo tempo T2 menos T1. Essa conta que eu estou fazendo aqui é nada mais, nada menos do que o coeficiente de inclinação dessa reta. Nós temos aqui os pontos e eu estou fazendo a inclinação da reta. O KG é bem parecido, né? Só que na hora que eu for calcular o KG vai ser igual a o ln da população P2 menos o ln da população P1 dividido por T2 menos T1. Tá? É assim que a gente vai calcular o nosso KG e no nosso exercício nós vamos fazer isso de uma forma mais simplificada. Tá? Então, este é o método geométrico. Nós temos também um método que é utilizado, que é o método da taxa decrescente de crescimento. Nesse método, né, o objetivo ou a premissa básica é que a população ela cresce em uma determinada taxa, mas à medida que ela vai crescendo, essa taxa de crescimento ela reduz com o tempo, indicando que esta população tende a uma saturação, que aqui nós chamamos PS. Né? PS aqui ó, é a nossa população de saturação, ou seja, a população tende a um valor máximo. Isso acontece em determinadas comunidades. Né? Então, a variação da população no tempo, ela vai seguir um coeficiente, que nós chamamos de KD, que multiplica a população de saturação menos a nossa população de projeto. Aqui nós mostramos como calcular esse coeficiente KD, né? Segue essa equação que envolve a determinação da população de saturação. E a população de saturação, né, ela deve seguir essa determinação. E eu preciso, para a população de saturação, de pelo menos 3 valores de população. Nos métodos aritmético e geométrico, 2 valores de população eu consigo calcular. Tá? Mas para a população de saturação e o método da taxa de crescimento, a gente precisa de 3 valores de censo, 3 valores de população. Tá? P0, P1 e P2. E aí eu calculo a população de saturação. Calculando a população de saturação e o nosso coeficiente KD, eu posso achar a população para o meu ano de projeto, que vai seguir esta equação, né, um pouquinho grande aqui que vocês estão vendo. Né? P é igual a P0 mais população de saturação menos T0, 1 que multiplica 1 menos E elevado a menos KD, T menos T0. Lembrando, se eu utilizar P0, eu tenho que utilizar T0 aqui, né? Não fazer esta confusão. Este, então, é o método da taxa decrescente de crescimento. E nós temos também o método da curva logística. Né? Aqui eu não coloquei a equação, mas o método da curva logística, o objetivo dele, né, é mostrar para nós que a curva de crescimento ela ela tem uma geometria em forma de S. Né? Então, a população ela cresce assintoticamente, exponencialmente, mas em um determinado período ela tende a uma saturação. Né?
Então, ela tem um valor ou um formato em torno de S. E assim como eu não falei, né, na taxa de crescimento, né, a gente precisa de ter 3 valores de população, né, para a curva logística, que seriam os valores T0, T1 e T2. Né? Ou desculpe, P0, P1 e P2 e seus tempos respectivos. Além disso, tanto para a taxa de crescimento decrescente e para o método da curva logística, a gente precisa de uma relação. Né? Basicamente, T1 menos T0 tem que ser igual a T2 menos T1, ou seja, os intervalos entre os censos ou os dados que nós tivermos, eles têm que ser iguais, e as populações têm que satisfazer essa equação aqui, ó. P0 tem que ser menor que P1 e menor que P2, e P0 vezes P2 tem que ser menor que P1 ao quadrado. Então, para a curva logística e para a taxa decrescente de crescimento, eu tenho que satisfazer essas duas condições aqui. Tá? Depois disso, eu posso calcular, aqui no caso da curva logística, a população de saturação, que segue a mesma fórmula da taxa crescente de decrescimento, o coeficiente C, o coeficiente K1. Né? Por que a gente calcula 2 coeficientes na curva logística? Porque a curva logística ela é dividida em 2 partes. Uma taxa de crescimento exponencial e depois uma saturação. Então, cada um desses coeficientes está associado a uma parte dessa curva. E no final, através desta fórmula e desses coeficientes, eu posso calcular a população total, né, do projeto segundo a curva logística. Então, nós vimos aqui, né, os 4 métodos para estimativa populacional: método aritmético, geométrico, taxa decrescente de crescimento e curva logística. Vamos aplicar isso agora em um exercício. Né? Com base nos dados censitários apresentados abaixo, fazer a projeção populacional para 20 anos utilizando seus métodos baseados em fórmulas matemáticas. Eu tenho os dados aqui na tabela de 3 censos, né? P0, que eu vou chamar aqui, ó, P0, P1 e P2. E aqui, respectivamente, T0, T1, T2. E nós iremos calcular a projeção ou valor da população para cada um desses métodos, começando pelo método aritmético. Método aritmético, a primeira coisa que eu irei fazer é calcular, né, aqui o coeficiente Ka, que é o coeficiente de progressão aritmética, e ele me dá esse valor, ó, 1470,75, né, substituindo os valores conforme a tabela anterior. Na projeção aritmética, isso quer dizer que a cada ano eu vou ter este acréscimo de população. Tá? Então, no ano 1, eu vou ter, para essa população, 1.470 habitantes. Com base nisso, né, o coeficiente Ka, eu vou calcular a população total. Né? Então, P é igual a P0 mais Ka vezes T menos T0. População P0 e ano correspondente. Eu quero 20 anos de projeto, né? Partindo do ano aí de 2020, eu quero saber a população para o ano de 2040. Então, pela projeção aritmética, com essa substituição de dados, eu tenho que a população final, segundo a projeção aritmética, é de 69.415 habitantes. Tá? Vou fazer agora para o método geométrico. Vou calcular o coeficiente de progressão geométrica, Kg. A única diferença é que agora eu tenho ln das populações no numerador. Substituindo isso, meu Kg tem esse valor, 0,0665. Vou substituir na fórmula, né, que é a fórmula para a população final, e vou achar que a população total, segundo uma progressão geométrica, é de 151.242 habitantes. Como eu disse, né, para 20 anos, um horizonte de projeto muito grande, a projeção geométrica ela acaba distorcendo muitos valores. Então vejam, né, a diferença entre este valor e este valor aqui. Né? Então, por isso, para horizontes de projeto muito grande, a gente acaba não utilizando a projeção geométrica. Tá? Mas ainda faltam 2 métodos. Vamos fazer a taxa decrescente de crescimento. Primeiro ponto, calculando a população de saturação, né, e observando aquelas condições que nós apresentamos lá no slide, que é de que os tempos, né,
T2 menos T1 tem que ser igual a T1 menos T0 e que P1 tem que ser menor que P2 e P0 tem que ser menor que P1. E também que P0 vezes P2 tem que ser menor que P1 ao quadrado. Tá? Deixa eu só movimentar aqui a minha câmera um pouquinho. Tem que ser menor que P1 ao quadrado aqui no caso. Né? Essas condições, né, eu não coloquei aqui no exercício, mas elas já são satisfeitas. Tá? Então, se vocês quiserem fazer depois, façam esse exercício, né? Vocês vão verificar que essas condições são satisfeitas nesse exercício. Voltando aqui à nossa equação, vamos calcular PS, né? Substituindo os valores da tabela, como a gente viu lá no exercício, vamos achar que a nossa população de saturação ela é igual a 66.709 habitantes. Vamos calcular o coeficiente KD, né? Simplesmente pela substituição de fórmula, que vocês estão visualizando aí. O coeficiente KD é igual a 0,0371. De posse do coeficiente KD, né, e da população de saturação, eu posso calcular a população final de pano substituindo na fórmula, né, como vocês estão visualizando aí, e a população final segundo a taxa decrescente de crescimento será de 53.984 habitantes. Bom, passando agora para a população, né, segundo o crescimento logístico, nós teremos da mesma forma o cálculo da população de saturação idêntica à taxa de decrescente de crescimento. Né? A população de saturação ainda é 66.709. Vou calcular aqui o coeficiente C, né, que vale 5,3022. O coeficiente K1, né, que será igual a menos, aqui no final, 0,1036. E aí substituo na fórmula para calcular a população total, ou população final, considerando o ano aí de 2040, e encontrarei uma população igual a 61.534 habitantes. Tá? Basicamente, são exercícios de substituição de valores em fórmula e cálculo dos coeficientes. Nada mais do que isso. Porém, nós temos 4 métodos e nós vamos precisar escolher um desses métodos para adotar essa população e aí dimensionar os nossos sistemas de saneamento, seja água, esgoto ou resíduo sólido, com base nessa população. A grande pergunta é como escolher o método aqui então. Para escolher este método, o que nós fazemos? Nós vamos plotar esses valores em curvas, né, considerando a população, o crescimento atual dessa população. Esse aqui é um dado que nós utilizamos aqui para calcular as curvas do município de Rio Verde. Esse pequeno trecho em azul aqui, demonstra o crescimento da população segundo os dados do IBGE. Então, nós temos dados de 92, 97, 2000, 2008, 2010. E aí nós calculamos, né, as taxas de crescimento segundo alguns métodos. Né? Aqui a gente só tem um método que não foi falado, que é a tendência de crescimento, né? Que é essa curva em marrom que a gente não abordou. E aí nós temos, a partir dos dados, né, de 2010, que foi quando esse estudo foi feito, as estimativas populacionais correspondentes. Primeiro ponto que a gente vê, né, é que a projeção geométrica ela extrapola em muitos valores. Então, pela análise desta curva, nós podemos já descartar que esta população siga uma projeção geométrica, porque ela destoa bastante os valores da população. Né? Bom, os demais valores, a taxa decrescente e a taxa de crescimento, taxa decrescente e crescimento logístico, a gente começa a ver, principalmente a taxa de decrescimento, que ela não faz muito sentido, porque nesta parte aqui nós estamos visualizando que a população está em expansão ainda. Né? Então a gente ainda não está, né, basicamente, com essa população a um nível de decrescimento. Isso da mesma forma para o crescimento logístico, né, que é a curva em azul escuro, que está mostrando que ela está em caimento.
Então, por análise dessas curvas, né, a gente vê que a curva geométrica ela extrapola os valores e as taxas de decrescimento e curva logística indicam estabilização da população, o que a gente não observa pela curva em azul claro. Então, por essa análise, a gente vê inclusive que a curva que mais se assemelha é a curva em verde, que é a curva aritmética. É ela que mais se ajusta ao crescimento atual da população. Então, a partir disso, nós podemos dizer que a nossa população ela segue uma projeção aritmética. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre os métodos estimativos populacional, aprendido um pouco nos cálculos, né? E agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui e até o nosso próximo vídeo.